Então o nome da mensagem de hoje é Techuvá e as decisões de Deus nos céus. Diga, Techuvá e as decisões de Deus nos céus. Bom, para que você entenda, nós estamos agora vivendo o período do ano mais importante para a nação de Israel. Nesse período, acontecem as 3 festas deste período, que fazem do período mais santo em Israel. Começa com Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, também chamado de Festa de Trombetas. 10 dias depois, é o Yom Kippur, o dia do perdão, ou o dia da expiação. E 4 dias depois, a festa de Sukkot, ou de cabanas, ou de tabernáculos. Este é um período muito importante, e muita gente tem me perguntado, mas o que isso tem a ver conosco? Estas festas são para Israel ou são para todo o povo? Bom, em primeiro lugar, que estas festas, o texto fala que são festas de Deus. Na verdade, é um encontro que Deus faz com o seu povo. Deus gosta de marcar datas especiais para revelar o seu propósito, a sua direção e, sobretudo, o Deus santo que separou um povo para que fosse luz entre todas as nações. Então hoje eu quero dar para vocês aqui, em primeiro lugar, explicar que estas festas bíblicas, todas elas têm o cumprimento em Cristo. O povo judeu ainda não sabe disso. Mas existe uma palavra em hebraico para festa que é Hag. Quando você fala Hag Sameach, você está dizendo feliz festa, boas festas. Mas a palavra aqui usada não é Hag, é Moed, Moedim, que literalmente significa ensaio, encontro marcado para ensaiar. Ensaiar o quê? O encontro de Deus com o seu povo na pessoa do Messias. Se vocês querem ver, a primeira festa que inicia o ano bíblico, o ano espiritual, porque Rosh Hashanah celebra a criação do mundo e celebra o nascimento de Adão, que fica entre setembro, esse ano, em outubro caiu. Mas quando Deus tira o povo do Egito, no Êxodo, Ele manda que o povo, naquela noite, apressadamente comesse pães sem fermento, porque tinha que ser feito rápido, com ervas amargas. E naquela noite, eles tinham que se apressar, porque no dia seguinte, Deus os levaria do Egito em liberdade para que se tornasse uma nação. E naquela mesma noite, Deus livrou os primogênitos hebreus de serem mortos pelo anjo da morte. Por quê? Porque eles passaram o sangue do cordeiro. Era um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Ele deveria ser levado no 10º dia para dentro da casa, para ficar bem íntimo. E do 10º ao 14º dia, o pai de família deveria analisar se tinha qualquer defeito, se tinha qualquer ossinho quebrado, alguma mancha. Não podia. Se durante aqueles 4 dias tudo estivesse certo, no 14º dia, ele seria morto. E a família toda comeria do cordeiro completamente, não podia sobrar nada. Quando o anjo da morte passou sobre o Egito,
e ele viu sangue no umbral das portas. Ele não entrou. Mas na casa dos egípcios, dos opressores, até o filho do faraó morreu. No dia seguinte, então, eles saem em direção à liberdade. E vocês conhecem a história, atravessaram o Mar Vermelho. Essa é a festa que começa também a ser celebrada na Páscoa, junto com o Pêssar, a festa dos pães ázimos. E durante uma semana, o judeu tem que tirar todo e qualquer fermento da sua casa. E tem até um elemento interessante, porque o pai, ele esconde, né, os matzot, ou matzah, ou matzot no plural, bota dentro de um pano e esconde um, para que as crianças achem. E aquela que achar é bem-aventurada, vai ganhar algum tipo de parabéns, de presente. Temos uma judia aqui, ganha presente mesmo? Está aqui, ó, está vendo direitinho se eu estou falando direito. Vocês sabiam que dia que Jesus morreu? Exatamente no dia da Páscoa. Ele entrou no 10º dia em Jerusalém. No 10º dia, exatamente quando o cordeiro tinha que entrar na casa da família que ia se apropriar, Jesus entra em Jerusalém. E durante 4 dias ele foi examinado pelos sacerdotes. E ele morreu exatamente no dia da Páscoa. Por quê? Como João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa fala da libertação do povo do Egito, sim, mas fala de uma outra libertação, que viria um dia, que é a libertação do pecado. A festa dos pães ázimos, portanto, começa no dia seguinte, fala do corpo de Jesus, que foi enterrado. E o pai de família, ele diz: eis aqui o pão que veio da terra. E levanta e consagra a Deus. Jesus é o pão que veio da terra. No 3º dia, festa de primícias. Bechor, ou Bechorim. Bechor é primícias, primogênito. Bechorim é o plural. Na festa de primícias, o judeu celebrava a colheita da cevada. No domingo, adivinhe que dia que Jesus, o primogênito, ressuscitou? Exatamente no dia de primícias. Por isso que o apóstolo Paulo, há 2000 anos, entendeu e disse que Jesus é a primícia dos que vão ressuscitar. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: porque Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos um dia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Agora, o impressionante é a precisão. Jesus morreu na Páscoa, foi enterrado no dia que começa a festa dos pães ázimos, porque o pão sem fermento representa na Bíblia a falta de pecado, a ausência de pecado. E Jesus nunca pecou. Por isso ele é o pão que desceu do céu, que nós devemos comer e nos apropriar. Mas ele ressuscitou no dia de primícias, porque ele é a primícia, o primeiro que vai ressuscitar. A próxima festa é a festa de Shavuot, ou das semanas, que é traduzida para o grego para Pentecostes, porque essa festa, contando a partir de primícias, 49 dias, o dia seguinte é a festa de Shavuot. Também era uma festa de apresentar as primícias da colheita, mas agora do trigo, não mais da cevada.
O que aconteceu exatamente no dia de Pentecostes, irmãos? Lá no início, quando o povo saiu do Egito, eles receberam a lei, os 10 mandamentos. Mas na vida da igreja, 1500 anos depois, a Bíblia diz, quando se completou o dia do Pentecostes, veio um vento impetuoso. E ali nasce a igreja de Cristo. Agora, a festa de Pentecostes ela é muito interessante, porque ela está exatamente no meio. É um período diferente, porque as primeiras 3 festas são festas de primavera. Pentecostes inicia o verão. E é uma festa que é celebrada, onde o povo tinha que comer pão fermentado. Diferente de pães ázimos, que o pão não tinha fermento, agora é pão fermentado. Alguém tem ideia por quê? Porque esta festa fala do tempo dos gentios. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: você perante Deus é pão fermentado. Deus olhou para o mundo e falou: bom, eu separei um povo, mas eu amo os outros também. E aí, literalmente, do ponto de vista profético, nós estamos nesse período, é o período da igreja. Deus, durante quase 2000 anos, irmãos, tratou com a igreja. Israel estava espalhado pelas nações. Mas, em 1948, contra tudo e contra todos, aliás, no final do século 19, já começou uma vontade do povo de Israel, de todo quanto é lugar do mundo, de voltar para a terra. E isso aconteceu debaixo de algumas decisões políticas intrincadas, mas Deus estava no controle, porque Ele disse pelo profeta Ezequiel, que Ele traria o seu povo dos 4 cantos da terra, e que eles voltariam para a terra de Israel para nunca mais de lá sair. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Israel está na sua terra, e nunca mais vai ser tirado de lá. Você pode aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus? O que me impressiona é que quando Deus promete, Ele cumpre. Passaram 2500 anos da profecia de Ezequiel. Vocês sabem que no ano 70 depois de Cristo, Tito, o general, que depois se tornou imperador, entra em Jerusalém, destrói o templo, destrói a cidade, e o povo sai fugindo, espalhado pelo mundo. Sobraram alguns. E no ano de 135 houve um outro líder judeu chamado Bar Kokhba. Também fez uma revolta, e o imperador Adriano, desta vez, expulsa o povo e proíbe todo judeu de permanecer naquela terra, que naquela época era chamada de Judeia. Existem moedas cunhadas Judeia capta, Judeia cativa. Mas Adriano mudou o nome de Judeia para Palestina. Então essa história de dizer que Palestina era dos palestinos, não, meu querido. Muito antes de ter se tornado Palestina, era Judeia. E durante quase 2000 anos, o povo ficou espalhado. E no tempo profético, nós estamos vivendo o tempo de Pentecostes. Qual é a próxima festa? No hebraico é Yom Teruah, dia de se tocar trombetas. É a festa que se celebra a entrada do ano novo. Não do ano novo espiritual, mas do ano novo civil, que fica entre setembro e outubro. Varia porque o ano judaico é um ano lunar. E, portanto, não é um ano de 355 dias, não é como o nosso de 365. Então varia. Vocês têm ideia do que isso vai cumprir na vida da igreja? Toque da trombeta. O que a Bíblia fala? Ao
toque da trombeta, o que vai acontecer? A igreja vai. Por quê? Porque aí acabou o tempo da igreja na terra e é hora de Deus voltar de novo os seus olhos para o seu povo Israel. E a Bíblia diz que o povo de Israel inteiro vai reconhecer Messias. Aleluia. O livro de Zacarias fala que eles vão olhar e vão ver o sinal no céu e vão dizer: que mãos são essas que foram traspassadas? E ele vai responder: essas são as mãos com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. E a Bíblia diz que vai haver um grande quebrantamento e todo Israel vai invocar o Mashiach. Glória a Deus. Queridos, o Velho Testamento inteiro aponta para aquilo que Jesus viria fazer. As festas, portanto, são reuniões que Deus faz com o seu povo. Os americanos chamam de rehearsal, para ensaiar o encontro que o Messias teria com o seu povo. Diga Páscoa, o cordeiro morreu. Diga pães ázimos, ele foi enterrado. Diga primícias, ele ressuscitou. Pentecostes, o Espírito desceu. Diga trombetas, Rosh Hashanah. Diga arrebatamento da igreja. Querido, você não sabe o ano, mas você sabe quando ele vem. Agora tem um detalhe na festa de Rosh Hashanah, na festa de trombetas, que é diferente de todas as outras. Todas as outras festas são celebradas na lua cheia. Somente essa é na lua nova. Porque é no primeiro dia. Páscoa, por exemplo, é no 14º, é lua cheia. E porque lá em Israel você não sabia exatamente quando que a lua nasceria, porque a lua nova é aquela, primeiro fiapinho que aparece, né? Então os rabinos decidiram que a festa seria celebrada em 2 dias, e não somente um. Por isso que a festa de Rosh Hashanah são 2 dias. Por isso que Jesus disse: ninguém sabe o dia e nem a hora. Porque pode ser no primeiro e pode ser no segundo. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: você não sabe o dia, mas você sabe a época que ele vai voltar para o arrebatamento. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. E para o judeu, a festa de trombetas é a festa do casamento do Messias com o seu povo. A próxima festa, 10 dias depois, é Yom Kippur. E o Yom Kippur, queridos, é o dia mais santo. Porque ao longo do ano todo o povo fazia sacrifícios. Mas somente um dia por ano, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santos dos Santos, e sobre a tampa da Arca da Aliança, ele aspergia o sangue nos 4 cantos, de maneira que dentro da arca que estavam as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e o vaso de maná, que foram 3 coisas para as quais Israel pecou: a lei, porque quando Moisés desce eles estão adorando o bezerro; a vara de Arão, porque duvidaram da sua autoridade sacerdotal, e Deus mandou todos os líderes tribais deixarem as suas varas lá dentro, e no dia seguinte, dentro do tabernáculo, e no dia seguinte, somente a vara de Arão floresceu com amêndoas, flores de amêndoa. E o vaso do maná, que durante 40 anos Deus sustentou o povo. Já pensou, irmãos? Chegou um momento que o povo falou assim: nós não aguentamos mais comer esse pão vil. E esses 3 elementos dentro da arca eram um testemunho do pecado de Israel. Mas quando Deus cobria a arca com a tampa e o sangue vinha sobre aquilo, a Bíblia diz que Deus olhava para a arca e não via
a acusação, mas o sangue estava coberto, do mesmo jeito que o sangue protegeu, lá na porta dos umbrais. Queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu, foi preso às 9 da manhã, na hora que o sacerdote estava amarrando o cordeiro. Ele morreu às 3 horas da tarde, na hora que o sumo sacerdote estava fazendo o sacrifício. E a Bíblia diz que o véu do templo, que dividia o lugar santo do santíssimo, foi rasgado. Yom Kippur fala do perdão de todos os pecados. Yom Kippur aponta para a salvação que Jesus dá para todo aquele que nele crê. Quantos aqui já creram que o sangue de Jesus perdoa os seus pecados? Amém? E por último lugar, a festa de Sukkot era para o povo judeu para celebrar e se lembrar dos anos em que Deus habitou com eles no deserto. E eles habitaram em tendas. E Deus habitou com eles no tabernáculo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, o apóstolo João, que era judeu, ele escreve, e ele tabernaculou conosco. Literalmente o tabernáculo, que fala da presença de Deus, aponta para a pessoa de Jesus. Amém? Mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia promete que o Messias, e essa é a razão porque muitos judeus ainda não creem em Jesus, o Messias vai ser precedido por Elias, que vai voltar. E Elias vai anunciar a vinda do Messias. E o Messias vai governar o mundo e trazer a paz para o mundo inteiro. Deixa eu perguntar alguma coisa para vocês. Elias morreu? Não. Por isso ele vai voltar. E ele vai ser uma das 2 testemunhas de Apocalipse. E ele virá, e durante 3 anos e meio, ele vai profetizar a vinda do Messias. E o Messias vem para governar o mundo, sim, uma segunda vez. E a Bíblia diz que Davi será o prefeito de Jerusalém. Mas o rei do mundo, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Portanto, estas 7 festas, ainda tem mais 2 festas, que não são festas da Torá, mas que são festas que os judeus celebram e que Jesus reconheceu. A festa de Hanukkah, que acontece por volta do período de dezembro, do Natal, que tem a ver com a história dos Macabeus, e Jesus celebrou essa festa. Era chamada de festa de dedicação. Essa festa aponta para o anticristo que vem do mesmo jeito que Antíoco Epifânio fez. Antíoco Epifânio, o sírio, entrou no templo dos santos dos santos, sacrificou um porco e colocou a estátua de Zeus. Jesus chamou isso de o abominável da desolação. Ele é um tipo do anticristo que virá para perseguir os judeus. Por que vocês acham que o mundo está se tornando antissemita? Porque vai haver um tempo de perseguição para o povo de Deus. E mais uma vez, do mesmo jeito que Deus deu vitória para os Macabeus, Deus vai dar a vitória para o seu povo através do poder sobrenatural. Amém? E a última festa é a festa do Purim, que acontece por volta de fevereiro, que também fala da conspiração para acabar com a nação inteira, um genocídio, que também aponta para o tempo da grande tribulação. Mas eu disse para vocês que eu vou explicar de uma maneira melhor o que significa o tempo de techuvá ou arrependimento. Vocês se lembram que quando Moisés subiu ao monte Sinai, ele ficou quantos dias lá? 40 dias e 40 noites. Ele volta com as 2 tábuas da lei. O que ele encontra lá? O bezerro de ouro feito por Arão e o povo adorando.
Moisés fica furioso. Ele joga as tábuas no chão e quebra as tábuas. Naquele dia 3.000 pessoas morreram. Mas Moisés volta para o Monte Sinai. E lá ele fica mais 40 dias. E nesses 40 dias, acontece uma coisa interessante. Deus fala para Moisés assim: Moisés, eu decidi fazer uma coisa. Eu decidi que eu vou acabar com esse povo. Eu vou riscá-lo do nome do meu livro. E vou fazer uma nova nação através de você. O que Moisés falou para Deus? Se riscar o nome deles, pode riscar o meu também. Ou o Senhor perdoa a esse povo, que é o meu povo, ou pode riscar o meu nome também. Eita camarada peituda, hein? Isso é comunhão, hein? Isso é saber que Deus amava ele. Eu não sei se eu teria essa coragem, não. Tem muita gente que fala: tá certo, Senhor, tá, o Senhor tem razão, vai me livrar? Ótimo. Quando acontece isso, Deus, a Bíblia diz que Deus se arrepende. A palavra arrepender no hebraico é shuv. Shuv é arrepender-se. Lá shuv é o infinitivo de arrepender-se. Mas shuv também é de novo. Ani tzarich la'azot et zeh shuv. Eu preciso fazer isso de novo. Esse período de 40 dias em que Deus arrazoou com Moisés sobre o destino do povo de Israel, por causa da intercessão de Moisés, Deus mudou de direção e disse: então tá bom, é com eles mesmo que eu vou. Esse período é o período que os rabinos chamam de Teshuvá, que são 40 dias, que começa no primeiro dia do mês de Elul, que fica entre agosto e setembro. Neste ano começou dia 2 de setembro. Um mês depois acontece o Rosh Hashanah, 30 dias depois. E 10 dias depois, o Yom Kippur. Entenderam? Portanto, esse período de Teshuvá começa no 1º de Elul e vai até o Yom Kippur, que é um período que o povo de Israel reflete sobre a sua vida, sobre os seus pecados, se estão andando direito com Deus. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 diz o seguinte. E aí eu quero dizer para vocês o que significa, portanto, esse último período que vai do ano novo, do Rosh Hashanah até o Yom Kippur. É um período de consagração e de arrependimento. É isso que eu estou chamando vocês. Jesus disse em Mateus 6, 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então esse é um período, irmãos, de você perdoar as pessoas que te ofenderam. Esse é um período de você refletir sobre a tua vida. Será que eu estou vivendo o que Deus tem para mim? Será que eu estou andando direito? É um tempo. Eu não estou dizendo que esse é o único período que você deva fazer isso. Porque tem algumas pessoas que falam: não, isso é para o povo judeu, Jesus já nos perdoou. Queridos, Deus gosta de marcar datas, de celebrar festas, porque Deus quer que nesse período a gente reflita sobre questões que a gente devia fazer todos os dias. O próprio povo judeu sabe disso.
Mas a gente sabe que no dia a dia você acaba não fazendo. Então, quando você separa um período assim, você tem a oportunidade de buscar a Deus e refletir especificamente sobre estas áreas na sua vida. Agora, entendam algo que é extraordinário. Os rabinos dizem que este período é o período onde as decisões são tomadas nos céus. Por quê? Porque o povo está se arrependendo. E aqui eu quero fazer um parênteses importante, tá? Vocês acham que o que vai melhorar o Brasil são os políticos que estão aí? Vocês acham que o que vai melhorar o Brasil são as nossas escolhas, os votos que nós temos? Deixa eu dizer algo para você. Toda vez que o povo escolheu e não escolheu o que Deus escolheu, deu errado. Quando Deus chama Moisés para ser libertador, ele não queria. Eu acho que Deus chama exatamente isso, porque quem quer chegar lá é corrompido pelo poder. Moisés não queria. E Deus arrasou com ele, ficou até bravo com ele, falou: você vai. E ele foi: mas eu sou gago. Mas vai. Mas eu sou contigo. E ele foi levantado por Deus, e quando ele começou a agir, o povo resistia a ele. Eles tinham saudade do quê? Do Egito, da escravidão. Ai, que saudade, quando a gente comia melões e pepinos e comia carne. Deus mandou as codornizes, que a Bíblia diz que veio exatamente do Egito. E eles comeram tanta codorniz que eles estavam com ânsia de vômito. Olha para a pessoa do teu lado e diga: a escolha do homem muitas vezes é pecaminosa. Quando o povo de Israel foi escolher um rei, eles escolheram Saul. Por quê? Porque Saul era alto, bonito. E Deus falou para Samuel: eu vou dar esse rei para eles saberem o que eles estão escolhendo. Mas a escolha de Deus era Davi, o homem segundo o seu coração. Por isso, não pense vocês que estão me vendo que a resposta para a humanidade virá de homens. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a tua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Sabe o que vai mudar a história do Brasil, queridos? É o povo de Deus se arrependendo perante Deus pelos pecados, não que os outros cometeram, mas que nós cometemos. E nesse período eu quero te dizer que se você consagrar esse tempo e vier aqui se arrepender genuinamente perante Deus, Deus vai mudar a tua sorte, independente do que está acontecendo no Brasil. Amém ou não? Deus vai mudar a sua sorte. Então não acreditem que A ou B, que vermelho ou azul, amarelo ou verde, ou qualquer bandeira e cor pode ter solução para os homens. Só Deus tem a solução. Mas quando um povo busca Deus e clama a Deus, Deus vem e liberta. A Bíblia diz que Deus levantou Moisés quando os clamores do povo de Israel chegaram até Deus. Então talvez você esteja vivendo um tempo difícil na sua casa, na sua família, no seu negócio. É tempo de você buscar a quem pode mudar a sua sorte. É tempo de consagrar esse período a Deus. Vamos todos buscar ao Senhor. Provérbios 6, 16 a 19 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina:
Olhos altivos, diga assim, soberba. Nós vamos nos arrepender disso. Língua mentirosa, diga mentira. Mãos que derramam sangue, diga violência. Sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos, diga malignidade. Pés que se apressam a correr para o mal, diga pecado. Testemunha falsa que profere mentira, diga mentira. E a pior delas, que o Senhor abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Este é um pecado que Deus odeia. Crente fofoqueiro tem que se arrepender, porque se você tem no teu coração o desejo de prejudicar alguém com a tua palavra, as coisas vão andar para trás na tua vida. Porque, meu irmão, quando Deus resiste a alguém, quem pode vencer? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E nós vamos nos humilhar perante Deus. Humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Aquele que se humilha será exaltado. Mas Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Então esse é um período que nós vamos orar por nós enquanto indivíduos, por nós enquanto família, por nós enquanto igreja, e vamos orar por nós enquanto brasileiros. Nesse período eleitoral fiquei muito triste, porque eu vi muitos crentes mais apaixonados pelas disputas políticas do que por Deus. E eu vi muitos crentes se dividindo por causa de homens. Até hoje não se para de falar na internet, maldito o homem que confia no homem. Nesse período nós vamos dobrar o joelho, nós vamos buscar a Deus, aquele que pode restaurar a nossa sorte, dizer, Senhor, os nossos olhos estão voltados para Ti. Amém? Por isso esse período é tão importante. O Yom Kippur vai cair exatamente do pôr do sol de terça até o pôr do sol de quarta. Então, para nós aqui que vamos celebrar 8 horas, 8h15, será na terça-feira. O culto da terça, o dia da quarta. Eu quero também te desafiar a, nesse período, fazer jejum. Fazer um jejum, eu não vou te dizer qual tipo de jejum você vai fazer. Tire uma refeição, tire algo que seja importante para você. Consagre para Deus aquela vida, aquele período, e diga, Senhor, eu estou consagrando a minha vida para Ti. Consagre os seus pensamentos, consagre a sua boca, cuidado com o que você vai falar. Porque nós vamos buscar a Deus. Isso é algo que a gente tem que fazer 365 dias por ano. Mas como eu digo, Deus usa de situações, de datas especiais, para nos chamar para o entendimento. E é isso que acontece com o povo de Israel. E o interessante, irmãos, que algumas das guerras que aconteceram nesse período. Por exemplo, na guerra do Yom Kippur de 73, os judeus estavam todos nas sinagogas e os inimigos atacaram. Não dava tempo para reagir, mas Deus sobrenaturalmente salvou Israel. Os tanques não funcionavam, a comunicação dos aviões não funcionava, porque enquanto o povo estava se arrependendo, os anjos de Deus estavam lutando. Miguel e os seus anjos estavam contendendo por Israel. E eu quero te dizer que Deus vai levantar os anjos para contender a favor da tua vida, enquanto você estará consagrando esse tempo. Amém ou não? Então você vai colocar as suas lutas diante de Deus, vai dizer, Deus, essa é a minha luta, eu sozinho não dou conta, mas o Senhor pode. Nosso período aqui, portanto, não vai ser de alegria, não vai ser de festa, as músicas serão todas de adoração e de contrição.
Mas nós vamos reconhecer como igreja o Deus poderoso que pode mudar a nossa sorte. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Qual é a terra que precisa sarar? Talvez seja a sua alma, talvez seja a sua família, talvez seja o lugar onde você trabalha, a nossa cidade, a nossa nação. Então, igreja, venham orar, consagrem a partir de hoje, ofereçam a Deus um jejum, mas venham durante essa semana, porque eu creio que nós vamos experimentar milagres de Deus. Amém? Sueli, vem por favor aqui contar o seu testemunho. Eu disse para vocês que o ano de Shemitah e o ano de Jubileu são 2 anos de retração. Mas o povo tinha que viver pela fé na provisão de Deus. E nós oramos durante esse último ano, crendo no jubileu, que Deus ia liberar muitas coisas. Porque no ano do jubileu as dívidas eram pagas, os presos eram libertos, as propriedades voltavam para os seus donos. Eu quero que a Sueli dê o testemunho do que aconteceu com ela. A paz do Senhor e nós. Quando nós nos reunimos, né, começando aquela semana de oração, quando nós nos reunimos para fazer aquela semana de consagração também do ano passado, entrando no ano de jubileu, eu coloquei diante de Deus um problema grande que eu tinha. Meu marido, ele era médico e ele foi por alguns meses diretor da Unimed São Paulo, e a Unimed São Paulo faliu entre 99 a 2000. E aí os bens de todos os diretores ficaram bloqueados. Aí meu marido faleceu, veio um peso grande sobre mim, parte financeira, tudo. E não tinha jeito, orando. Então eu consagrei, orei ao Senhor, coloquei isso diante dele e orava. Continuei orando, pedindo a mesma coisa. Senhor, libera, Senhor, é ano de jubileu, Senhor. Libera. O Senhor falou que as antigas propriedades voltam para os seus antigos donos. E eu fui orando, eu não via nada acontecer. O advogado não via nada acontecer. E aí eu falei, Senhor, eu vou parar de orar. Eu entrego tudo nas tuas mãos, já que eu sou tua. O Senhor é meu dono e o Senhor é dono de tudo que teoricamente seria meu. E estou orando. Quando faltavam 12 dias para terminar o ano de jubileu, meu advogado liga, avisando que a juíza deu tudo liberado. Então, os bens, que nossos bens estão desbloqueados. Isso para a glória do Senhor. Glória a Jesus. Eu queria tanto saber, só que o Lamartine falou antes, quando que terminava o ano de jubileu? Aí ele falou no dia, então foram uns 12 dias antes do término do jubileu. E toda a glória a Jesus. Glória a Deus. Nós estamos falando de algo que estava amarrado há 16 anos, ou pouco menos do que isso. E ela consagrou naquele tempo e creu na palavra. Querido, saiba de uma coisa: nada na Bíblia você conquista se não crer. Jesus morreu para todos, para salvar todos. Mas para você ser salvo, o que você tem que fazer? Crer. O povo de Israel tinha uma promessa, não tinha? De entrar na terra prometida, não tinha? E o povo que não creu entrou?
morreram no deserto. Só Josué e Caleb e uma nova geração de pessoas que eram inimputáveis porque eram jovens. Esse é um período que, se você não crê, não precisa vir. Mas se você crê que Deus ainda respeita aquilo que Ele ordena, você venha. A Sueli creu, eu conheço a Sueli. É uma mulher de fé, uma pessoa que estuda a palavra. E Deus não dá ponto sem nó, não. Ele faz de jeito que você saiba que é porque você creu. Então eu estou pedindo a Deus, estou consagrando a minha vida, estou buscando a Deus para orar pela sua vida e estou dizendo: Senhor, eu quero um grande avivamento sobre a tua igreja. E o grande avivamento começa com fé. Então, quero convocar toda a igreja. Você que está nos vendo pela internet, se você está fora de São Paulo, assista e faça conosco. Se você é de São Paulo, eu te desafio a vir também. Como é que nós vamos fazer? Não sei. Porque se vier os 3 cultos aqui, não vai caber, mas nós vamos dar um jeito. E Deus vai trazer a sua bênção sobre aqueles que se humilharem perante a sua mão poderosa. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero publicamente aqui, em primeiro lugar, perante o Senhor, perante os teus anjos e perante todo o império das trevas, reconhecer a minha total incapacidade, mas a minha confiança absoluta na tua misericórdia, na tua fidelidade, na tua bondade, na tua graça. Nós queremos adorar ao Senhor, ó Pai, dizendo que o Senhor é Deus do impossível. E hoje, no primeiro dia, queremos rasgar o nosso coração, rasgar de verdade, rasgar e dizer: Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes não te amamos como tu mereces, não te obedecemos como tu mereces. E, ó Deus, nos distraímos com as coisas dessa vida e saímos do teu propósito. Mas durante esse período, o Senhor sara a nossa terra, derrama um avivamento sobre a nossa vida, a nossa família. Converte aquele que ainda está duro, Senhor. Muda a nossa sorte, muda a nossa história. Nós oramos em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, que ele se converta e viva. Converter, meu querido, no hebraico é teshuvah, se arrepender, voltar. Voltar para onde? Para o caminho da palavra, para a Torá, para a palavra de Deus. Converter é isso. Às vezes a gente sai um pouquinho, se afasta um pouquinho, e Deus fala: vem de volta. Amém? Levante a tua mão para os céus. Diga: Senhor, eu me rendo. Eu entrego a minha vida, da minha família, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, ao Senhor. E eu dedico agora, Senhor, esse tempo de consagração ao Senhor. Fala comigo, muda o meu coração, revela-me a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. E agora, Pai, eu oro para que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.